Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast, hoje com Adriano Oliveira, né, que é o nosso gerente de vendas direto, mais dedicado hoje à Jeep Ram, mas temos uma missão para desenvolver essa área aí, tá nos apoiando. Aí estamos aqui gravando a história do Adriano, né, que vai estar contando para a gente um bocado dessa construção do legado dele. E como eu tenho dito, né, estamos aqui falando do Grupo Águia Branca, em especial da divisão Comércio, contando a história do grupo através da história das pessoas, né? O grupo, há 79 anos, vem trabalhando, evoluindo na sociedade, aí, desenvolvendo diversos negócios e pessoas, e fazendo muitos amigos e progredindo de uma forma geral. E essa história a gente vem contando através das pessoas. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui o Adriano aqui, que está conosco aqui. Eu também estou super curioso aqui para conhecer a história dele, tá? Adriano, tudo bem, Adriano? Seja bem-vindo ao nosso podcast aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo. Muito honrado pelo convite e obrigado pelo convite aí. Vamos ver se a gente consegue contar um pouco da história do Adriano aí. Ah, certamente. Vai ser um prazer, porque assim, só no nosso esquenta aqui, né, um pouquinho antes, contando um pouquinho sobre a nossa gravação, já vi que tem muita história boa a ser contada, a ser compartilhada. E acho que histórias boas é para isso, né? Para assim, para estimular as pessoas a se desenvolverem, né, Adriana? Assim, tem tanta coisa boa a ser copiada, né? Tantos exemplos saudáveis, tantas coisas boas aí. Então, acho que estamos fazendo esse trabalho aí para divulgar boas histórias para as pessoas aí, né? Com certeza, né, Marcelo? Acho que a gente já tem um pouco de estrada, como a gente costuma dizer, né? E Uhum. isso é importante a gente passar para as pessoas também, servir como exemplo. Eu acho isso muito bacana a gente divulgar e passar adiante. Isso é É. a evolução nossa. E é legal, Adriano, assim, vira e mexe eu encontro algum colega nosso falando, rapaz, eu escutei a história de fulano, de ciclano, que legal, poxa, né, o cara chegou, eu também consigo chegar, né, então vale a pena, né, isso é bem bacana. Mas, É Adriano, bacana. para a gente situar as pessoas que estão nos ouvindo e tal, e registrar um pouquinho, conta para a gente o que que você faz hoje exatamente, o que que é esse papel de gerente de vendas diretas, né, que você está fazendo, como é que é essa atuação, qual que é a sua equipe, como é que... Dá uma situada para a gente, em linhas gerais, assim, não precisa ir muito no detalhe, porque o foco aqui é mais entender um pouquinho do que é esse setor que você toma conta. Tranquilo. Então, hoje eu estou na gerência de vendas diretas, né, Marcelo? Dou um suporte em todas as lojas VM do grupo, na Jeep e na Ram, né? E nós estamos num franco desenvolvimento de uma equipe de venda externa. Então, nós começamos o trabalho tem uns 5 meses, onde nós temos hoje 4 colaboradores já na ativa, e nós temos 2 em treinamento e um para que está afastado para a gente tentar uma substituição temporária até ele retornar. Então, basicamente é isso, é dar um suporte a todas as lojas nas questões de vendas diretas e Uhum. também um apoio a essa equipe externa aí para fazer um trabalho diferenciado junto ao cliente. Uhum. E é uma inovação, né, Adriano? Assim, porque o nosso modelo de negócio, de uma forma geral, das lojas de automóveis, é muito venda no showroom, né? A gente fica ali meio que passivo, esperando o cliente chegar até a gente. É claro que não é assim, porque a gente tem muito marketing, a gente tem muita divulgação para lá e para cá, né? Então, mas é um modelo onde que você sai de dentro de casa e você vai até o cliente, né? Pequenas empresas, né? Ou produtores rurais, ou taxista, o que for, para levar a loja até o cliente, né? Ir até onde o público está, né? Tá Com pegando certeza. aquela Com música, certeza, né? porque é bem isso, né, Marcelo? Porque assim, a gente vê hoje a dificuldade de tempo. Hoje a gente vive uma vida corrida e então a gente pega esse núcleo de venda externa e a gente vai até o cliente, igual você falou muito bem aí. Então é um trabalho diferenciado, a gente até costuma dizer hoje e comentar com o pessoal que é um trabalho VIP, porque a gente vai até o cliente, a gente sabe da correria do dia a dia do empresário ou até mesmo do produtor rural. Então a gente faz uma estratégia de roteiro, vamos dizer assim,
e a gente vai até o cliente. Então, a gente quebra, porque muitas vezes a gente sabe disso. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela questão assim, não, eu estou para ir na loja, eu estou para ir lá, e nunca sai do papel, vamos dizer assim, porque sempre aparece uma coisa mais urgente. Então, é mais fácil que a gente consiga um horário, agendar um horário com o cliente, e a gente vá até ele apresentar nossos produtos, além dos veículos, consórcio, Go Drive, levar uma solução de negócio para ele, né? Uhum. E fica muito bacana. O cliente, a gente tem recebido muitos elogios, que, poxa, que trabalho bacana, vocês virem até nós, tal. Existe, lógico, um preparo muito, uma estrutura e um preparo muito, muito grande por trás disso, mas é o trabalho que a gente quer desenvolver. O cliente da loja, ele vem, é o passante, ele está passeando, ele agenda, ele vem, a gente trabalha com agendamento muito ativo, mas ele vem. E o que não vem, a gente vai até ele, leva a solução até ele. Uhum, uhum. Não, muito bom. E é bem isso, né, Adriano? Essa dinâmica da gente ir ajustando a nossa operação para a realidade do mercado, né? E a gente vai atendendo melhor o cliente, vai agregando alguma venda adicional e devagarinho, camadinha por camadinha, a gente vai crescendo a nossa operação, Com né? certeza, com Sim, certeza. parabéns aí pela operação, tá? Aham, e a gente teve um exemplo, né, até eu gosto de citar, que a gente evoluiu muito, e foi na questão da pandemia. Na pandemia, a gente teve muitas restrições, vamos dizer assim. Então, uma maneira, com todo o cuidado que se tinha na época, né, que era preconizado, a gente ia até o cliente para fazer Uhum, test drive, para demonstrar. Então, isso que deu, eu acho que daquele momento em diante, a gente evoluiu muito com relação a esse trabalho de ir até o cliente e apresentar as soluções para ele de negócio, né? não, certamente, isso não tem dúvida, essa nossa capacidade de se ajustar, né? Isso é muito importante, muito importante. Com Mas, certeza. Adriano, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? Assim, do nosso negócio já contou um pouco, já estamos sabendo um pouco mais de venda direta hoje. Mas conta um pouquinho, assim, aonde que você nasceu, o que que você estudou, um pouquinho da sua jornada profissional. Dá uma historiada pra gente aí. Com certeza, com certeza. Bom, o Adriano é nascido em Limeira, no interior de São Paulo, Paulista? Aham. paulista, próximo a Campinas ali. Então, minha trajetória, vamos pegar da trajetória profissional em diante. Aos 14 anos eu ingressei no Senai, Uhum. prestei a prova lá, ingressei no Senai para mecânica de automóvel. Então, estudei mecânica de automóvel, era aprendiz de mecânica, fiquei por 2 anos estudando no Senai. Eu tinha um estágio numa empresa de ônibus lá, que é o Circular Urbano, né? Uhum. Então, nas minhas férias do Senai, eu ia para a empresa lá para aprender de mecânica, até então diesel, né? Que era mecânica um pouco mais pesada. E depois que eu saí do Senai, nesses 2 anos, com 16 anos, eu fiz mais um ano de estágio nessa empresa de ônibus. E aí eu saí porque, na época, eu achei por melhor que eu queria a mecânica leve, que era a mecânica de automóvel, não a mecânica pesada diesel, né? Uhum. Aí eu fui para uma oficina particular, fiquei por lá uns 6 meses. Aí, aquilo que a gente fala, né, Marcelo? Eu sempre fui muito dedicado, muito estudioso, vamos dizer assim. Então, pelo meu belo trabalho que eu fiz no Senai nessa época, eu fui indicado pelo Senai para ir para uma concessionária Fiat da cidade de Limeira. Então, Uhum. comecei lá na concessionária de Limeira com 16 anos também, ali naquela faixa, 16 para 17 anos. E comecei como auxiliar mecânico. Aí fiquei lá um período, acho que 2 anos, mais ou menos, como 1 ano e meio como auxiliar mecânico. E aí passei a mecânico, fui a chefe de oficina, gerente, e aí foi evoluindo. E aí, para Que minha marca que surpresa, era essa concessionária, Adriano? era Fiat. Ah, tá. Fiat, na Desculpa. época era Fiat. Uhum. E aí, nesse período que eu cheguei a gerente de assistência técnica, eu recebi um convite do Senai para ser instrutor de treinamento. Então, de manhã, durante o dia, né, das 8 às 18, eu trabalhava na concessionária, aí eu tinha que tomar um banho rápido, que às 19 eu entrava para ministrar treinamento no Senai.
E foi bacana, foram 4 anos desses treinamentos, formando jovens em mecânica de automóvel, de caixa de câmbio, motor, freio, suspensão, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, elétrica, então é mecânica em geral mesmo, formando jovens aí para o mercado de trabalho, vamos dizer assim. Não sei se você sabe, mas eu passei um pouco por essa estrada também, né? Eu Olha dei que aula de bacana. instrutor de treinamento também para mecânico. Na Vitória Diesel foi a minha primeira função, basicamente, lá foi essa. Dava Que aula para bacana. mecânica pesada, né? Também motor, caixa, eixo traseiro, dianteiro, essas partes. Que Pneumática, legal. o negócio todo. Não, dá uma mão. Isso foi uma escola para mim. Então, Pô, assim, poxa, me ajudou muito até, né? Vou, no decorrer aqui agora, contar o restante aí da trajetória, mas foi uma baita bagagem ali, uma baita base para a gente ir evoluindo, né? E uhum. aí, para minha grata surpresa, eu recebi um convite do escritório regional da Fiat, na época, era Fiat ainda, para ser instrutor de treinamento deles. Aí era para treinar mecânicos. Então, assim, foi uma baita evolução, só que aí aconteceu aquela coisa assim, né, que tinha uma vaga para São Paulo capital e tinha uma vaga para Curitiba. E aí, o Adriano, tal, então tem algum problema, tal? Eu falei, não, vamos participando aí da seleção e vamos ver o que vai dar, né? E, para minha grata surpresa, a vaga de São Paulo foi preenchida um pouquinho antes, era um processo que estava um pouquinho mais avançado, e aí eu acabei indo parar em Curitiba. Isso em 2005, fui ser instrutor de treinamento lá no escritório regional de Curitiba. Fiquei lá 1 ano e meio como instrutor, dando palestras para mecânico de auto centro, essa coisa toda. E depois fui passando pelas áreas dentro do escritório regional da montadora. Virei é, assistência técnica, né, inspetor de garantia, essa coisa toda. Fui para consultor de pós-vendas, mais 1 ano e meio ali, essa base. E virei consultor de vendas diretas, trabalhando com licitação, Tudo pela é, Fiat, né? tudo pela Fiat. Aí até então era a Fiat, que depois em 2015 migrou para a FCA, que foi a Uhum. fusão com a Chrysler, né? Mas você sabe que 2005, não, mas 2006, comecinho de 2006, eu também fui para Curitiba, né? Olha, Para trocar a Savana. Só que meu mundo era Mercedes e o seu mundo era Fiat. era a Fiat. A gente quase que se cruzamos lá então. Quem sabe já não É. nos vimos lá. Pois é, eu nessa época do regional eu atendia Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul pela, Rodava. pela montadora. Foi uma baita bagagem também. É. É aquela coisa que a gente fala, eu era da concessionária, virei montadora e depois em 2017, eu voltei para a rede que a gente fala novamente, né? Uhum. Aí eu fiquei por 1 ano em Maringá, tocando vendas diretas também lá da Via Verde, uma empresa que eu trabalhei lá, que era Maringá e Campo Mourão. Retornei para Curitiba e ingressei no Grupo Barigui. Aí Não, trabalhou com tocando, Tony lá e companhia, né? trabalhei com Tony. Uhum. Lá eu fui gestor de vendas diretas também, lá eu trabalhava com Volkswagen, com Kia e as marcas da Stellantis, Citroën, Uhum. Jeep, Fiat. E depois, no ano de 2023, eu vim parar no Espírito Santo. Aí eu vim para o Grupo Orvel, aqui também para tocar a venda direta a todas as marcas deles ali. E ano passado, em novembro do ano passado, agosto do ano passado, eu recebi o convite do grupo, da Águia Branca, e estou muito feliz por aqui. Não. De lá até então, desempenhando esse desafio aí. E continua, né? Já veio para cá, continua nessa lida de venda direta, né? Na lida de venda direta. Trabalhei também com varejo, muito mais Uhum. simples, Uhum. mais Uhum. voltada à venda direta. Uhum. É muito legal, Adriano, muito legal. Antes eu estou me segurando aqui para não te perguntar umas coisas aqui da sua evolução, mas você estudou o quê? Assim, você parou no Senai, você fez alguma coisa a mais ou você só ficou no Senai? Não, eu fiz mecânica técnica depois também, né? Que o Senai era. Então, eu fiz, como se diz, duas oitavas séries, vamos dizer assim. Que tinha a normal, né? E o colegial, e tinha o Senai também, além de você fazer
o trabalho do aprendizado da mecânica, você também tinha a parte do didático de escola mesmo ali, né? Hum. E depois eu fiz mecânica técnica, depois eu fiz faculdade, e aí eu fui desempenhando administração de empresa. Como que eu convergi um pouco mais para a área comercial, aí eu comecei a fazer uma parte mais de administração, uma parte mais A faculdade você fez administração. administração. Uhum. Depois aí fiz outros vários cursos, gestão de negócios, gestão empresarial, mas a base foi administração. Né? Não, porque eu fiquei curioso isso, porque a sua evolução, né, você começa como auxiliar de mecânico, né, lá numa empresa de ônibus e veio evoluindo, igual você acabou de narrar aí, e acabou indo para a área comercial e muito focado em Fiat, né, muito produto técnico, daqui a pouco a parte comercial que tem, né, outras habilidades a serem desenvolvidas também. Aham. Uma coisa é fábrica, outra coisa é rede, É bem uma coisa diferente. é Paraná, outra coisa é Espírito Santo, né, que são habilidades que eu falo que a gente tem que ir desenvolvendo, né, É jeitos isso. diferentes de fazer o que a gente precisa ser feito. Como é que você faz, Adriano, para você aprender, para você se desenvolver? Marcelo, eu vejo assim, né? A vida da gente é um grande aprendizado, né? Todo dia a gente está aprendendo coisa nova, então, assim, eu leio muito atualidades, internet, podcasts, essa coisa toda, então, assim, a gente tem que se atualizar. Eu costumo Uhum. falar, estou pretendendo fazer mais uma pós aí, mas eu vejo que nesse ramo nosso, para a gente se desenvolver, a gente tem que estar sempre se atualizando. As informações elas se atropelam hoje em dia de tão rápido que a coisa flui, né? Então, assim, a gente tem que estar todo momento se atualizando. Então, Uhum. como a gente tem uma bagagem boa, eu fui dessa área comercial, pô, saí lá do interior de São Paulo, uma cidade de 250 mil habitantes, deparar com Curitiba, uma metrópole, aquela coisa toda, se adaptar, levar a família, aquela coisa toda, então, e depois vir para o Espírito Santo, uma nova fase de adaptação, mas já com uma mais cascudo, como a gente Uhum. diz, né, com uma grande bagagem. Mas eu creio que o que eu trago muito comigo é se atualizar, é sempre estar se atualizando, é sempre estar aprendendo, ter a humildade de aprender. Isso eu tenho muito comigo. Perguntar, não ter vergonha de perguntar. Então, assim, isso eu trago muito comigo. Está sempre se atualizando, buscando Uhum. informações. Uhum. Não. Fantástico, fantástico. Porque é isso, né? Você fala muito de se atualizar, né, Adriano? Assim, assim, é tão desafiador porque a gente tem tanta informação que às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? É verdade. Estou comentando isso assim, hoje a gente está nessa onda da inteligência artificial e eu também adoro estar aprendendo, procurando daqui e dali. Rapaz, se você der uma busca na internet, assim, qual o curso que eu posso fazer, o que que eu posso fazer, quais são os vídeos, vem tanto, 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 e a gente tem que ter esse dom de saber peneirar aquilo que serve para a gente. Às vezes é uma coisa muito preliminar, às vezes é uma coisa muito avançada, às vezes é uma coisa que não faz muito sentido também, né? Porque hoje em dia a internet é muito democrática, né? Então você tem de tudo lá, né? É verdade. Tem a verdade e tem a coisa ali também que nem sempre é verdade. Então a gente tem que ter muito essa ciência de filtrar, é verdade. E a distração, né? Porque aquilo acaba te distraindo, né? Você está ali estudando e daqui a pouco você é impactado ou por uma chamada, uma notificação qualquer ali, seja um comercial ou não. E aí você acaba se distraindo, perde o foco. Então, assim, a gente está focado para a gente aprender e se manter em desenvolvimento. Não vou nem falar atualizado, porque se ficar atualizado hoje em dia está muito difícil, mas em desenvolvimento. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que estar muito atento, né? A gente não pode ficar estagnado. A Com gente certeza. está em desenvolvimento. Atualizado, eu acho que ninguém mais consegue ficar, né? Porque a gente está correndo aí e as novidades elas estão andando de avião a jato aí, né? Então, por mais É que a gente verdade. corra, você nunca vai conseguir pegar um avião a jato desse aí. E cada Muito dia você fluxo de acha, informação. rapaz, É, é impressionante. é verdade. Mas esse é um desafio mesmo. E Adriano, como é que foi para você, assim, você com uma jornada dessa tão legal, que já passou por tantos lugares, chegar no Grupo Águia Branca, como é que é as suas primeiras impressões aí? Tá, compartilha conosco aí como é que está sendo isso.
Marcelo, o que eu posso dizer? É um grupo muito estruturado. Bom, eu já ouvia falar do grupo Águia Branca lá no Sul, né? Eu vim do grupo grande também, mas assim, é um grupo muito conhecido nacionalmente. E agora que eu estou dentro, a gente pode falar com muito mais propriedade. É um baita grupo para se trabalhar, para se criar carreira, para crescimento. Quem quer crescer está no lugar certo. É um grupo que tem muita oportunidade a oferecer, basta a pessoa se evoluir, se estruturar, se empenhar, se dedicar. Então, assim, é um grupo que a gente conversando, então, assim, como se diz, eu sou café com leite no Estado do Espírito Santo, Uhum. mas a gente conversa com muita gente e todo mundo que a gente fala, cita o nome da Águia Branca, no modo geral, é muito respeitado. É um grupo muito respeitado no estado e fora dele. Fora dele que, como eu disse, lá no sul, a gente já ouvia falar muito do Grupo Águia Branca, como um dos maiores do Brasil. Uhum. E isso é muito legal, né, Adriano? Porque a gente está contando como que essa história do Grupo Águia Branca se fez, né? Como que esse nome se fez, né? Essa reputação foi construída. Que é através disso, né? Desse nosso trabalho do dia a dia, você fazendo o seu trabalho, cumprindo as promessas com as pessoas que você vai falando, né? Então, É, você vai cumprindo isso assim, e se mantendo alinhado aos princípios e valores. Então, acho que isso é assim que se constrói, né? Um com legado. certeza, Marcelo, Então, com certeza. E é um negócio bacana, porque assim, a pessoa, quando ele vem para o grupo, ele tem que ter essa ciência. Então, assim, que é um grupo sério. Então, quando se tem essa imagem do grupo, fica muito mais fácil, vamos dizer assim, e desafiador ao mesmo tempo. Que a pessoa que entra no grupo, ela tem que ter a ciência, que é uma coisa que, poxa, eu estou num grupo muito sério, um grupo muito de muita visão, de muita, hum, né, que dá uma visibilidade muito boa. Então, se você agarrar aquilo como meta, como objetivo, como uma oportunidade, realmente, então, assim, é muito bacana. Então, além de você ter essa oportunidade, que é muito bacana, é o compromisso e aquela coisa assim, poxa, eu tenho que dar conta do recado, que ali o buraco é mais embaixo, como a gente hum, diz, né? uhum. Então, tem que arregaçar as mangas e ir para cima. Mas funciona muito como uma simbiose também, né, Adriano? Assim, você entra num grupo desse com uma história tão grande, a gente aproveita muito e também a gente leva, a gente traz muita coisa boa para dentro do grupo, né? Com Porque certeza. eu acho que essa troca, né, positiva que tem nessa simbiose de um ajuda o outro, né? Não é Uhum. alguma coisa que é um sugando do outro, né? Porque assim, eu já estou aqui no grupo já há bastante tempo e a gente vê isso, né? Assim, a empresa cresceu, é verdade, mas como os funcionários cresceram também, como as Com pessoas certeza. físicas, né, cresceram, seja intelectualmente, moralmente, financeiramente, né? Então, é muito legal a gente ver essa prosperidade, né? Isso Com é muito bom. certeza. Com certeza. E é bacana, porque eu trouxe muita experiência por onde eu passei, vamos dizer assim, mas também tô aprendendo, constantemente aprendendo com o grupo também. Então é muito bacana, essa evolução é bacana, isso faz parte. É dessa maneira que se evolui, que a coisa dá É. certo. E essa evolução, Adriano, vem muito com melhoria contínua, né? Com inovação, que hoje em dia a gente fala que antigamente é fazer melhor cada dia, né? Agora a gente chama de inovação, né? É isso aí. Você, no seu trabalho do dia a dia, e como é que você apoia a inovação, ou como é que você faz alguma coisa diferente? Como é que você se envolve com esse tema? Marcelo, hoje a inovação está muito linkada, né, na minha opinião, com a tecnologia, vamos dizer assim, né? Não tem como separar uma da outra. Então, eu vejo hoje, por exemplo, a gente que, como se diz assim, não vamos dizer mais velhos, mas de uma estrada percorrida, a gente pega no passado como a gente fazia, nós fazíamos reuniões que era, pô, era telefone, tinha que reunir, tinha que pô, tinha uma estratégia gigante por trás. E hoje a gente pegar e fazer uma chamada de vídeo, uma apresentação, você discutir, pô, a assertividade, a velocidade que se ganha com isso, ela é muito grande. Então, assim, eu vejo que isso, além de ser uma evolução, pô, a tecnologia, nesse ponto, ela vem
muito para agregar. Uhum. Então, queira ou não, hoje eu uso muito dessas ferramentas porque agiliza o nosso dia a dia. Eu, por exemplo, a gente tem concessionária em Juiz de Fora, tem Petrópolis, tem Friburgo, Cachoeira, né? São distâncias, tem uma certa distância. Então, com essa tecnologia, a gente consegue quebrar, consegue romper essas barreiras da distância e ser muito mais assertivo e ser rápido, né? Uhum. Então, pô, eu uso muito no dia a dia meu, da equipe toda, como se... Uhum. É. E só da gente trazer essa tecnologia para dentro de casa, né, quanto de coisas que a gente vai mudando na nossa rotina, né? Como você falou, né? Antigamente era muita reunião que a gente participava, presencial, e hoje você tem essa opção da gente fazer. Estamos aqui nós gravando esse programa usando uma tecnologia que há um pouco tempo atrás não era, né? Não era possível, né? É bem isso. E isso, né? Assim, tá atento, né? A esses sinais do mercado, né, Adriano? Para a gente poder estar capturando isso e evoluindo, né? Igual a gente falou, né? Não ficar Com estagnado, cer- né? com E aí, de certeza. novo, né? A gente individualmente evolui e a empresa vai. A É isso empresa aí. indo, a gente vai. Então, essa simbiose gostosa, né? Isso é muito bom. Não, isso é muito bom, com certeza, com certeza. Adriano, você que está na estrada aí há bastante tempo, né? Te pedir aqui a oportunidade de você dar um conselho assim para quem está começando, para quem está nos ouvindo. Que conselho que você daria para as pessoas? Olha, Marcelo, o conselho que eu posso dar, eu vejo pela minha trajetória, então, desde o início da minha trajetória, foi sempre muita dedicação, foco, perseverança, muita sabedoria, saber ouvir, saber falar, se posicionar. Então, assim, se posicionar na hora certa, saber se expressar. Então, assim, eu vejo para o pessoal que está começando agora, se dedique, tenha um objetivo de vida, trace o seu objetivo. A gente costuma falar que tem o objetivo da empresa, mas tem o objetivo seu, pessoal. Trace um objetivo. O que você quer? O que você pretende para o seu futuro? Para daqui Uhum. 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos? Você tem que ter esse objetivo de vida. E sempre se dedicar, sempre se atualizar, sempre evoluir, sempre estudar. Sempre trouxe muito comigo a questão do que a gente aprende, ninguém tira da gente. Então, isso é muito importante, a gente ter esse aprendizado, procurar sempre estar focado, e a honestidade, a franqueza, a transparência, isso com certeza, quem trouxer isso consigo e ir adiante, com certeza vai trilhar ótimos caminhos aí no futuro. Não, com certeza. Nessa ótimos conselhos, né? Assim, porque se dedicar, focar, dar um jeito de evoluir, né? Eu falo muito assim que a gente também tem que ter muita disciplina, né? Que está por trás disso tudo, né? Porque para você evoluir, você tem que estudar. Para você estudar, você tem que ter uma disciplina para estudar. É isso aí. Para você manter o foco para onde que eu quero ir, porque, sei lá, estou olhando aqui, né? Quero atravessar essa ponte que está aqui na minha frente, né? Então, assim, não adianta eu querer ir por aqui que eu não vou atravessar. Só tem um É caminho isso para aí. atravessar. É Né? isso Pode aí. até fazer assim um pouquinho para um lado do outro, mas dentro daquela trilha ali. Tem um planejamento, tem uma dedicação, tem um foco, É, tem tudo, tem uma organização, é. disciplina, tem tudo isso aí por trás, com certeza. Muito legal, Adriano. Bacana. Mas, Adriano, conta assim, o seu legado que você está construindo nessa jornada aí, que eu acho que eu contei aqui, uns 30 anos de jornada aí sua. Né? Qual que é o seu legado que você está construindo? Olha, Marcelo, o legado assim é de muita dedicação que eu estou construindo, que eu quero deixar, vamos dizer Uhum. assim. É de muita dedicação, a pessoa que olhar assim, poxa, a trajetória do Adriano, pessoa de muita dedicação, focado em objetivo, organizado, que mais? Uma pessoa que procura se evoluir, se estruturar, e dedicação, é aquela coisa que a gente fala, um bom colaborador, um ótimo colaborador, um bom pai, um bom esposo, e eu acho que isso é o importante, a gente, não só na empresa, como para a vida, a gente deixar um exemplo
Eu acho que muito aquela coisa de trabalhar, de expor, né? De passar pelo exemplo. Então, assim, Uhum, pô, o cara se dedicou, o cara sempre vestiu a camisa, aquela coisa toda, se dedicou, estudou, batalhou, nunca desistiu. Então, uhum, assim, acho que isso é um legado, um legado bacana de deixar e até meio que dando uma orientação, vamos dizer assim, né? Mas é o legado que a gente quer deixar, de honestidade, de transparência. Eu acho que isso é muito importante para a carreira de qualquer um, para o futuro de qualquer um. uhum. Eu acho muito legal, Adriano. Eu acho assim deixar uma história dessa, né, de novo, numa história boa, né? Bons exemplos, né, de uma pessoa que se dedicou, que evoluiu, que focado, organizado, um bom pai, um bom marido, um bom profissional. Isso influencia as pessoas que estão perto da gente, né? Porque assim, não só as pessoas podem comentar, ou quando falar do Adriano, saber do que está falando dele, sabe qual que é a referência que eu tenho do Adriano, essa pessoa dedicada e tal. Mas com certeza os seus atos, o seu hábito, você vai influenciando as pessoas que estão perto de você, seja seus colegas de trabalho, seja chefe ou subordinado ou lateral, não importa bem isso, clientes, né? Porque a gente tem esse poder, né, de influenciar as pessoas, né? Não é nem o poder, né, mas o ser humano ele é meio adaptável, ele se conecta, né? Isso já tem estudos disso. Igual existe uma história que as árvores se conversam pela terra, pelas raízes, né? A gente também geramos ondas eletromagnéticas que vai interagindo com o outro e influencia as outras pessoas. E a É gente tem verdade. uma influência dessa positiva, rica dessa forma, é extraordinária, é fantástico. Muito bom. Isso Parabéns aí aí. pelo legado que está sendo construído. Obrigado, obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Mas, Adriano, assim, a gente está caminhando para o final, que uma pena, mas assim, porque tem muita coisa para a gente papiar aqui. Né? Já vi que a gente tem muita coisa em comum, bacana da gente conversar, mas a gente é limitado pelo tempo aqui. Queria te Aham. pedir uma dica de um filme, de um livro, de um podcast, de qualquer coisa assim que você acha que pode contribuir com as pessoas aí. Tem um livro que eu estou lendo, até por incrível que pareça, falando dessa coisa da onda ali e tal, que é A Escada para o Triunfo, que ele fala muito dessa coisa de, 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 de ondas, de conexão, muito dessa coisa Uhum, de conexão, né? Então, eu acho muito bacana. Então, é um livro, eu vou até, porque já me prendeu muito, mas eu li uhum. vários outros, que não motivacionais, tem aquela coisa de família, casais enriquecem juntos, né? Pô, uhum, Então, mas tem um filme que a gente tem muito aquela coisa assim, a gente lê bastante, tem muito filme, aquela coisa toda de a pessoa que lê bastante, muitas vezes gosta de filme, ou vice-versa, não gosta, aquela coisa toda. Mas tem um filme também que eu gosto muito de indicar, que é o Invictus. O Invictus, ele é um filme, não sei se você teve o prazer de assistir, mas ele fala muito dessa coisa de perseverança, de liderança. É uma história do Mandela, lá na África do Sul, aquela coisa toda, do uhum. racismo. Ele tem um Nossa. baita desafio de unir lá os povos, com o rugby, que vai ter um mundial de rugby lá no Ah, país. lembrei. Agora lembrei. Lembrou? Então, Aham, assim, é muito bom, gosto muito desse filme. Gosto uhum. muito e gosto de indicar. Eu já vi vários podcasts. A Procura da Felicidade é muito bom também, mas esse Invictus eu também faço questão de ressaltar que ele é um baita desafio de perceber sabedoria, de paciência. Então, assim, é muito bacana. Eu gosto dele, é muito bacana. Não, fantástico. Assim, esse livro eu não conheço, né? Escada para o Triunfo. Eu também gosto muito de ler e tal, procurar saber dessas novidades. Isso aqui eu vou deixar para dar uma procurada a mais, mas Invictus eu acho que eu vi. Porque é realmente um filme muito impactante, muito bacana. Né? É um Belíssimo, belíssimo. desafio tremendo ali para eles ali na construção ali, trazer o capitão do time de rugby para ele, e depois o capitão, né, fez toda aquela, disseminou a ideia entre a equipe e a da própria torcida, que, pô, lá, né, se falar de racismo, pelo amor de Deus, né, que É, os negros não tinham nem opção de assistir o
uma partida de rugby e no final... É esse que no final tem um lance do avião e tal, não sei o quê. Não vou falar não para não dar spoiler. Isso, É bem isso, com o avião legal. dar o rasante, É, é esse mesmo. bem legal, Bem né? legal, muito bacana, eu gosto muito desse É de filme. arrepiar. É de É, arrepiar. Muito bacana. Uhum. Mas bacana, Adriano. Assim, te agradecer muito assim, a oportunidade de fazer esse bate-papo, né? Você abrir a sua agenda aí, assim, essa generosidade de compartilhar conosco sua história. É uma história bonita, uma história de vencedor mesmo, né? Quase que a história de um invicto aí graças a nessa Deus. jornada aí. Mas, Graças a enfim, Deus. muito obrigado por estar conosco, tá? Vou deixar você fazer suas considerações finais aqui para a gente concluir aqui. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, acho, pô, isso aqui é muito bacana. Eu passei por várias corporações, vamos dizer assim, e parabenizar você, ao grupo, por esse trabalho que é feito com o nosso legado, que acho que, pô, um grupo do tamanho nosso, né, da Águia Branca, e a gente ter essa oportunidade de conhecer melhor as pessoas, eu acho muito bacana. Só tenho a agradecer mesmo, e parabenizar o grupo e você pelo trabalho, pelo programa. Obrigado mais uma vez. É isso, Adriano. Estou aqui cumprindo um ritual que a gente faz de estar evoluindo as pessoas, né? Então, isso aqui é Com uma certeza. partezinha desse legado que esse grupo tem deixado, né? Então, Bacana. E a gente poder contribuir, a gente fica mais feliz ainda. certamente, tá? Mas, Adriano, mais uma vez, muito obrigado, tá? Foi realmente um prazer, né, a gente poder fazer esse bate-papo aqui, é muito nutritivo, tá? Obrigado, E prazer é foi isso, meu. pessoal. Agradecer a vocês também, a audiência que está nos acompanhando aqui, tá? Hoje foi esse bate-papo, né, com o Adriano aqui, e semana que vem tem mais, tá? Vamos juntos aí, que a gente tem muita estrada para a gente percorrer nesse mundo afora aí. Até já.